Rafael era um menino que gostava muito de jogar Free Fire. Ele jogava o jogo há mais de um ano e era praticamente profissional. As férias chegaram e finalmente o garoto teria mais tempo para jogar seu jogo preferido. Porém, sua mãe pedia a ele que durante o dia brincasse, andasse de bicicleta e fizesse atividades na rua. Com isso, sobrava apenas a noite de tempo para ele jogar. Certo dia, mais precisamente 16 de janeiro, o menino chegou em casa cansado depois de se divertir muito e foi logo para o banho. Depois, jantou e foi para seu quarto aproveitar o seu jogo. Ele jogou algumas partidas com seu squad de amigos, mas o tempo foi passando e quando o relógio de Rafael marcou 00:30, seus amigos foram dormir. A mãe dele disse que poderia ficar acordado até a hora que quisesse, desde que se levantasse sem reclamar na hora do almoço. Rafael, com a madrugada inteira pela frente, decidiu jogar algumas ranqueadas e treinar para um campeonato que ia participar. Mas o campeonato era em squad, e ele portanto tinha que jogar em um grupo para treinar. Então puxou uma partida, e em cerca de 20 segundos, entrou nela. Rafael achou estranho. Ele havia botado squad, mas havia apenas um jogador no seu time. Ele pensou em quitar, mas como os outros times todos estavam em squad, ele não se importou. Pensou que fosse apenas um bug do jogo, e continuou na partida. Quando ligou o microfone para tentar falar com seu companheiro de equipe, ele se assustou. Ele escutava apenas alguns gritos agudos e chiados. Ele tentou falar, mas não conseguiu suportar o som perturbador que saía do seu celular, e desligou o áudio. Quando pousou, ele estava em Piac. Porém seu duo havia caído lá em Sentosa. Ele estava com medo, pois seu duo não se mexia. Então, após voltear à cidade, Rafael resolveu desmontar seu companheiro de equipe para checar se aquele som tinha parado. E ele não tinha parado, mas estava mais baixo, era como se estivesse abafado. Porém ele ainda conseguia ouvir os gritos estridentes que pareciam ser de uma mulher. Ele tentou novamente se comunicar com o estranho para entender o que estava acontecendo, porém só escutou uma voz que sussurrava: "Ele está aí, tome mais cuidado." Após isso, Rafael, sem pensar duas vezes, saiu da partida. Perdeu vários pontos, mas se sentiu mais calmo e seguro. Após isso, ele iniciou outra partida, porém dessa vez, no modo solo, para não encontrar nenhum maluco como da última vez. Após jogar a partida e ficar em segundo, Rafael voltou para o lobby e viu uma mensagem no chat privado, de um nick familiar para ele. Nis333-2. Ele foi em seu histórico e percebeu que era o mesmo player que havia jogado com ele 15 minutos atrás, e que lhe tinha dado um grande susto. Ao abrir a mensagem, havia um texto dizendo: "Jogue comigo de novo às 13:33 da manhã, se tiver coragem." Ele obviamente achou que fosse um trote. Pelo fato de aquele cara ter conseguido aleatoriamente se tornar amigo dele no jogo sem ao menos mandar uma solicitação. Então achou que fosse coincidência, e na verdade era apenas algum amigo tentando assustar ele. Mais tarde, depois de jogar muito, ele estava cansado, e decidiu que aquela seria sua última partida. Era exatamente a hora combinada pelo nick misterioso para jogar uma partida 13:33 da manhã. Rafael nem se tocou. E quando iria começar a última partida da noite, algo interrompeu ele. Ele estava recebendo vários convites do player misterioso. Rafael não descartava a possibilidade de ser um trote, porém começou a ficar realmente com muito medo. Resolveu fechar o jogo e ir dormir, mas logo depois de desligar seu celular, recebe uma notificação do WhatsApp de um número desconhecido. Ele não respondeu, porque estava muito tarde. Então botou no modo silencioso, e se deitou. Porém ele ainda ouvia o celular apitando, então foi ver o que estava acontecendo. O número era do mesmo país, estado, e provavelmente da mesma cidade que ele. Isso mostrava que a pessoa que estava mandando essas mensagens estava próxima dele. Ele pensou em duas teorias. Ou era um amigo com o celular dos pais, ou uma pessoa realmente desconhecida, mas que estava por perto. Ele então foi olhar as mensagens. Ficou aterrorizado após ler as seguintes mensagens:
Eu estou aqui embaixo, olhe agora. Eu combinei com você, agora entre no jogo para que nada de ruim aconteça agora. Com muito medo, ele abriu o Free Fire e recebeu um convite do player misterioso. Aceitou, com medo, mas sem pensar duas vezes. Ele viu que estava em um modo diferente. Se chamava a Vingança. O player misterioso começou a partida. Estava demorando muito tempo, porém seu jogo estava bugado e ele não conseguia cancelar. Após 3 minutos e 33 segundos a partida começou. Mas não estava nada normal. A sala de espera estava com o chão vermelho. E todos da sala estavam como uma skin que Rafael nunca tinha ouvido falar. Ela era preta com vermelha, com asas atrás e 2 chifres enormes na cabeça. E aquelas máscaras perturbadoras no rosto de todos os jogadores do lobby. Ele começou a gelar de medo. Não respirava direito. Quando entrou, o avião passou por cima do mapa, que também estava vermelho. Eles caíram no cemitério, que também estava muito diferente. Ele achou um tridente no chão, e seu amigo só ficava parado. Ele pegou o tridente, e morreu. Ficou telando seu amigo, até que ele morresse pro gás. Ele queria saber o que estava falando, mas não tinha coragem de desmutá-lo, então quando voltou, tinha perdido 666 pontos. Ele não acreditou. E quando voltou pro lobby percebeu que no seu histórico, a última partida estava como ranqueada. Ele estava com medo, mas não havia outra forma, desmutou seu duo e perguntou a ele o que havia acontecido. Ele respondeu apenas não olhe para trás com uma voz estranha. O menino seguiu suas ordens e não olhou, após isso, foi dormir. Teve muitos pesadelos. E quando acordou, foi olhar seu histórico de partidas. E aquilo não era um sonho. Realmente ele jogou com o player. Após isso, desinstalou o jogo e nunca mais ouviu falar sobre aquele maluco. Mas reza a lenda que se você procurar o nome dele no jogo, vai se arrepender, porque sem você nem perceber, ele se torna seu amigo no jogo, e não queira chamar ele para uma partida. Boa sorte e bons sonhos.